Algumas pessoas acham que pintar no pincel não se tem um bom resultado, e outras sim fazem uso do pincel constantemente em suas pinturas. Mas qual que é a maneira correta de você utilizar um pincel na pintura? Será que você pode usar pincel em todas as pinturas, em todos os tipos de pintura? O que os especialistas em pintura dizem? Muito prazer, eu sou Dan Rocha, sou pintor profissional e essa mais uma dica de Dan Rocha Pinturas. Pintar no pincel é mais fácil do que muitos imaginam, porém não é em todas as superfícies que você pode utilizar pincel. Por exemplo, numa pintura automotiva de carro, não se utiliza pincel, só apenas pistola. Em quais situações a gente utilizamos pincel? Uma dessas situações é que nós estamos aqui. Aqui fechamos com o cliente uma pintura no pincel. Ele não quis pintar na pistola porque o custo ia ficar acima do que ele gostaria de gastar. Expliquei para ele que o acabamento não seria o mesmo. Isso você já tem que ter em mente. Pincel é um acabamento, pistola é outro acabamento, o rolo também é um outro acabamento. No caso de superfícies metálicas, que aqui no caso é o alumínio, a gente precisa fazer uma preparação adequada antes de receber a pintura final com o pincel. E no caso a preparação que a gente fizemos foi com o Wash Prime. Essa situação aqui é uma situação muito delicada. Por quê? Porque nós temos elementos vazados, ou seja, é uma janela persiana cujo tem frestas para que entre o ar que vem de fora. No caso, você já deve ter uma janela dessa se você está pintando esse tipo de janela, tá? Então, o que é aconselhável? Primeiro, você ter um pincel pequeno para que você possa fazer os cantos menores, mais estreitos, principalmente a parte de dentro, tá? Da janela. E depois você vem com um pincel já um pouco maior e depois com um pincel já de tamanho adequado para que você possa pegar toda a superfície, tá certo? Aconselho você sempre fazer isso aqui para que você possa soltar as cerdas do pincel, para que você possa ter um bom resultado. A tinta que nós estamos usando aqui é um esmalte sintético à base de água, que é adequado para esse tipo de superfície, que é no caso metal, alumínio. Você pode usar uma base de solvente, porém a pintura aqui vai ser branca. Eu estou passando um pouco cinza no preto para que eu possa ter uma melhor cobertura, para depois eu vir com o branco à base de água. Porque se você for passar o branco à base de água em cima do preto, vai demorar para cobrir e eu quero finalizar essa pintura com 3 aplicações de tinta. Então vamos lá. Primeiro, você não molha muito o pincel, tá? Você vai molhar apenas a ponta ou no máximo 3/4 do pincel. E nunca tira a tinta do pincel, tá? O mais correto é você pegar isso aqui, fazer isso aqui, para que tire o excesso, porque senão você vai ter que raspar lá. A maneira mais correta é você fazer os cantinhos menores, não puxa muito. Por que com o pincel fino? Porque a gente só quer deixar na superfície a quantidade de tinta exata para não escorrer. Note que a cobertura, ó, ela é de imediato. Note também que a forma que eu passo o pincel uma única vez. Olha, nunca se pinta assim, ó. Porque você coloca, tira, e aí a pintura fica toda marcada. Então você vem aqui, parou, não faça uma grande extensão, porque senão a tinta ela não vai fazer a cobertura desejada, ok? Esse aqui é a maneira mais correta de você pintar. Passando uma única vez, pequenas passadas, para que você possa deixar o máximo de tinta possível aonde você quer que fique com a cobertura adequada. Sempre toma cuidado para não escorrer. Se escorrer, você pode passar novamente, ok?
Nos cantinhos, você pode sim fazer isso aqui, ó, tá? Eu aconselho, para que possa ficar bem pintado. Os cantos devem vir sempre primeiro, porque é a parte mais difícil da gente pintar. Se é na pistola, você tem um resultado. Como é no rolo, é outro resultado. Olha, note como ela cobre muito bem. Quando você estiver preenchendo com a tinta, passe num único sentido, para que possa haver essa cobertura bem preenchida e no final da pintura não ter marcas do pincel, que é uma coisa que fica muito feio. Essas partes de dentro da persiana é a pior parte que eu acho. Como ela é vazada, então eu não posso, aqui onde eu estou passando, eu não posso carregar muito de tinta, porque senão vai vazar do outro lado, e é o que a gente não quer. Aí você tem que passar de leve, a não ser que você vai fazer a pintura dos dois lados. E mesmo assim ainda corre o risco de ter um escorrimento, ok? Mesma coisa. Note que eu estou passando ao contrário, mas são passadas únicas, não é assim. Você pode fazer isso também. Depois você vem em um único sentido. E a tinta ela vai uniformizar sozinha, tá? Esse a gente chama de recorte. Você pode fazer 2, 3, 4 ou mais, mas lembre-se que a primeira ela sempre vai secando. E aí quando você for fazer a utilização do pincel maior, vai ficar marcado, porque a base de água ela seca muito rápido. Ó, está pingando, só vem aqui, encosto, molho mais, vou molhar um pouco mais do pincel, tá? 3/4, porque eu quero fazer uma cobertura aqui já de imediato. Passo de novo, estico até o final. Vou até o final. Porque esse pincel ele carrega muito mais tinta e com isso pode escorrer do outro lado, ok? Aqui está de maneira certa, a princípio vai ficar essas marquinhas aqui, mas ela vai dar uma uniformizada melhor. E aí, nas outras duas aplicações, a gente vai obter o fechamento total dela. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Aqui já foi passado numa aplicação anteriormente. E eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer na segunda aplicação, ó. Quando você fizer isso aqui que eu estou fazendo, parou, molhou, continuou, eu já vou explicar pra você o que você deve fazer para que não fique a marca da parada, ó. Você tem que fazer isso aqui, tá? E aí ela vai fazer o fechamento e na terceira aplicação a gente já consegue eliminar isso aqui. Ou você vem com um rolinho. Eu sempre costumo fazer de maneira encosto e desço ou encosto lá, porque quando você... Vou mostrar aqui pra vocês de maneira mais adequada. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Bom, eu encosto aqui, encosto na parede do pote e desço e rolo ele até o final. Molhei a parte de baixo, puxo pra cima, o rolo já vai estar molhado, onde eu quero. Encosto de novo, desço, puxo, desço. Anote que ele para, ó, ele não gira, ó. Então vamos supor que aqui tem a tinta, você vai pegar aqui, você vai encostar lá, tirou, encostou, molhou. Tirou, encostou e aí ele vai fazendo o preenchimento de tinta no rolo, ok? Deixa eu virar pra cá por causa do fio. Bom, passei a segunda aplicação. Quero dar um preenchimento melhor. Eu venho aqui com um rolinho. Quando você passar o rolinho, ele vai ficar bastante encharcado, tá? Não se apavore com isso. Tira o excesso da tinta. Venha com ele somente encostando, para que você possa tirar o excesso e você tenha um fechamento melhor da partícula, ok? Vou colocar o microfone aqui para que vocês possam entender o barulho de pintando e tirando o excesso, ok? Ó, aqui eu estou pintando e aqui eu estou tirando o excesso. Só estou encostando e apenas fazendo o movimento para lá e para cá de vai e vem. Ó, o barulho já minimiza, ok? Só encostando, não estou fazendo pressão. Para pintar você deve fazer uma pressão de mais ou menos, dependendo do que seja. Aqui eu estou colocando aí mais ou menos uns 300 gramas de peso, ok? Ó, tirando o excesso, não tem barulho. Pintando. Tirando o excesso. E aí pessoal, o que vocês estão achando? Difícil? Pintar é mais simples do que você imagina. Bora lá, vamos continuar aqui. O pincel você nunca deixa no chão.
Primeiro os cantinhos, preenche bem, recorte. Até nos cantos, mesmo que seja em área que não se percebe, faça a pintura de maneira exata, tá? Não encharca, porque senão o acabamento ele não vai ficar legal. Eu gosto de salientar muito isso, porque se é pra gente pintar, fazemos de maneira correta. Se você não tem paciência, contrata um profissional. Dependendo da região, eu me desloco até você para fazer a pintura de maneira correta, ok? Eu sou da cidade de Guarujá, São Paulo. Já deixa aí nos comentários de qual cidade você está falando e se você gosta desse tipo de conteúdo. Ou se tem algo que você gostaria de aprender, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer esse vídeo para você. E lógico, né, pessoal? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ative as notificações no sininho, porque toda vez que a gente lançar conteúdo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E com certeza vai tirar muito proveito disso. Principalmente se você está começando na pintura, ou se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer aí o trabalho na sua casa, deixar as coisas mais bonitas. Se você não tem condição de pagar um profissional, faça você mesmo. Note que, ó, você utilizando as ferramentas corretas e fazendo o passo a passo correto, é lógico que o resultado vai ser correto. Nessa hora eu acho que você já está se sentindo um profissional, você pode até dar uma acelerada. Olha como preenche bem. Essa tinta que eu estou usando é uma tinta da Eucatex. Eu indico ela de maneira bem tranquila, porque eu sei que ela tende bem. Ó, eu vou passar, mas se você não tem muita agilidade, faça um por um, como eu fiz aqui, tá? Ó, aqui já tá escorrendo, tá? E aí, ó, se acontecer isso aqui, isso porque eu utilizei, ó, o rolinho bem encharcado. Como tá molhado ainda, o que eu vou fazer? Eu vou molhar mais, vou amolecer aqui com o rolinho. E vou preencher com o pincel. Quanto mais reto você deixar, melhor a pintura. Aqui são aquelas frestazinhas que tem, que a gente precisa manter muita calma nesse momento. E é isso. Se for só o lado de dentro que você deseja pintar, eu aconselho você que você dê uma olhada na parte de fora, tá? Como aqui é aquela parte que desce para não entrar água da chuva. Dê uma olhada do lado de fora para ver se não tá escorrendo, ok? Bom, pessoal, esse é o processo que a gente vai fazer na janela inteira. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para que você possa aí já acompanhar o final dessa pintura. Bom, espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. E lembrando que se você gostou do que você viu aqui, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu sempre vou estar postando aqui no canal mais vídeos ajudando você a resolver certos tipos de problema relacionado à pintura. E esse foi mais um vídeo de Dan Rocha Pintor. Muito obrigado, bora pro vídeo.